Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui em mais um vídeo onde eu vou falar sobre a filosofia quadrante. Então a pergunta é, o que é a filosofia quadrante? Quando a gente olha para a filosofia quadrante, a gente vai observar um quadrado, né, de modo imediato. Por que o quadrado? Só lembrarmos da geometria. A geometria ela vai ter três aglomerados, três campos, que é a geometria cartesiana, a geometria plana e a geometria tridimensional, ou a geometria euclidiana, né? Que também é conhecido como geometria espacial. Dentro da geometria plana, onde vamos lidar com a reta, com o plano, com a semi-reta, a gente vai encontrar várias formas geométricas, e uma delas é justamente o quadrado. Então foi justamente daí. Então é uma espécie de analogia simbólica. Eu estou olhando para o aspecto matemático, né, que é um aspecto da realidade interessantíssimo, e estou puxando ela para um campo filosófico de modo simbólico. Então é uma analogia simbólica aqui. Não tem nada a ver com geometria, não sou da área de geometria, não sei nada de geometria, o que eu sei é apenas um conhecimento ginasiano. Então não sei nada. Mas isso não impede de usar simbologias que vêm da própria geometria, né? Então quando a gente olha para o quadrado, a gente vai observar quatro princípios. Conhecimento de Deus, ou de um divinatório, ou de um absoluto. Conhecimento da realidade, conhecimento do eu e do outro. De modo bem esquemático, é o divinatório, o eu, a realidade e o outro. Então, nisso consiste todo o conhecimento humano. Tudo que o ser humano faz. Todos os grandes filósofos, as ciências particulares, senso comum, desde o início com o Homo sapiens até hoje, até o final da vida no globo, tudo que o homem faz de modo último está abarcado, preso dentro de um quadrante. Então todo ser humano tem um quadrante e é possível de enquadrar qualquer ser humano, porque todo ser humano tem uma divindade, seja transcendente ou imanente, tem a si mesmo, né? Isso é irrefutável, tem a realidade micro, circunstancial, logicamente tem o macro e tem o outro. O seu outro mais próximo é a sua família, por exemplo. Esse outro se divide dentro de uma dualidade que eu vou chamar de tu dualítica ou tu multíplica. É o eu unal diante o tu dualítica e o tu multíplica. São neologismos, né? Então, de onde surge isso, Anderson? Isso vai surgir justamente do diálogo entre o Aristóteles e João Calvino. Calvino, nas suas Institutas da religião cristã, ele vai dizer o seguinte, a partir de Clemente de Alexandria e da tradição agostiniana, que o cerne da sabedoria cristã consiste em conhecer a Deus e a si mesmo. Isso é tão intrínseco que ele não sabe definir em que momento eu me conheço ou em que momento eu estou conhecendo a Deus, né? E só a gente lê Confissões, a gente vai observar isso. Esse diálogo entre o primeiro e o segundo princípio, né? São orações de Agostinho, onde ele, ao mesmo tempo que ele faz filosofia, ele faz teologia. A gente não sabe em que momento ele está teologizando, onde ele está filosofando, porque é tudo ao mesmo tempo, mas ele está orando. Olha para tu ver que interessante. É orações, ele está falando com Deus, com seu primeiro princípio, com sua divindade, com Deus totalmente outro, como diria o Calbart, né? Então, Calvino vai dizer isso. E onde entra Aristóteles antes? Aristóteles vai entrar justamente na sua metafísica, né? Onde ele vai dizer que, lá no livro 1, que o cerne de todo ser humano consiste, de modo inato, em conhecer. É natural. Todo ser humano tem um desejo, um tesão por conhecer. Então a gente está conhecendo coisas preliminares, como diria o Paul Tillich, estamos. Mas existe um conhecimento último. Para usar a própria expressão do Paul Tillich, existe conhecimentos ultimacionais. O termo ultimacionais aqui vem de ultimate concernent, ou seja, preocupações últimas. Então, quais são essas preocupações últimas? 4 princípios, um quadrante. Todo ser humano tem um Deus, tem uma divindade, tem um arqué. Todo ser humano tem a si mesmo, tem a realidade micro e macro e tem o outro como ele próprio. Por isso que Jesus disse, ame ao próximo, tutus, como a si mesmo, eu unal. E esse tutus e esse eu unal está dentro de uma realidade e todo tutus e o eu possui uma divindade. Então isso aí é circular, ele acaba dançando. A gente pode ver o quadrante de modo parado, estático, e pode ver também de modo hipostático, um princípio de dança,
de dança. Então isso é bem interessante. Então vai surgir daí. Porém, a gente não pode esquecer que para se filosofar tem que ter a consciência intencional do eu. Porque existe um eu que pensa. O Mário Ferreira dos Santos vai dizer que a única coisa que tem em um filósofo é a sua inteligência. E falar de inteligência é falar da interioridade. É falar da nossa memorização. É falar da nossa imaginação. É falar do eu intencional, como diria o Russell, que olha para o algo que há. E falar disso é pensar justamente no desenvolvimento da personalidade humana. Quando este eu está olhando para a realidade e quer filosofar diante da realidade, ele precisa observar o seu primeiro princípio. Nesse sentido, todo filósofo é um metafísico, mesmo que sua metafísica seja uma metafísica reducionista e imanentista. Porque ele tem que partir de algum lugar para filosofar. Ele não é um ser neutro, jogado no mundo, onde não tem pontos de partida. Isso é simplesmente impossível. Então ele tem uma personalidade, ele é o metafísico, porque ele tem um princípio divinatório, e ele está olhando para a realidade, tentando ler a realidade que se apresenta na primeira. Então, um ponto importante para a gente analisar aqui é justamente a ideia da personalidade. É impossível filosofar sem a personalidade. E é impossível fazer metafísica sem no avançar da personalidade. Aqui entra a teoria do Olavo de Carvalho. Ah, você está dialogando com o Olavo de Carvalho? Tô. Eu estou atrás da verdade, não estou atrás de ficar preso a questões políticas. Independente se o cara é de direita, esquerda, se diz uma verdade, deve ser aceita. E eu acredito, como ser que pensa a filosofia, que o Olavo de Carvalho captou essa dimensão da personalidade do indivíduo, da interioridade do indivíduo intencional, a partir das 12 camadas da personalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque para fazer de fato uma metafísica verdadeira, não essa metafísica moderna, que cai no imanentismo reducionista, mas uma metafísica verdadeira, uma metafísica no sentido medieval, no sentido clássico. Para se fazer isso, eu preciso avançar na minha personalidade. É claro que são poucos que chegam na camada 11 e camada 12, né? O eu histórico e o eu diante de Deus. São poucos. Mas, para um filósofo que quer fazer metafísica de fato, de modo correto, coerente com a realidade, ele precisa avançar da nona camada à 10ª camada. Sair de uma vida intelectual que está buscando a verdade, mas avançar para uma vida transcendental, que muitos vão chamar de vida moral, né? Então, avançar numa vida transcendental é estar diante um mundo que advém do Deus totalmente outro. Isso é bem interessante. Bem interessante. Então, eu vou dividir as camadas aí do que o Olavo de Carvalho desenvolveu, né, no seu pensamento, em 3 fases. Da primeira à 4ª camada eu vou chamar de baixa consciência. Da 5ª camada à 9ª camada eu vou chamar de média consciência. E da 10ª camada à 12ª camada eu vou chamar de alta consciência. Então, para um cara que quer fazer filosofia, de fato, ele precisa sair da média consciência e avançar para a alta consciência. E conseguir pensar a metafísica de modo coerente, de modo clássico, vamos dizer assim. Então é bem interessante isso. Pensar filosofia, pensar o quadrante, é pensar a sua própria personalidade. Porque a primeira coisa que aparece, antes de eu olhar para o meu primeiro princípio, para a minha realidade e para o outro, é a minha personalidade, é o meu eu. E como está o meu eu interior. Isso que a gente deve pensar. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.